A professora Tânia nos falou na aula anterior sobre isótopo, isóbaro, isótono e isoeletrônico. Nós vimos que isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Átomos isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa. Átomos isótonos são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons. E os átomos isoeletrônicos são aqueles que apresentam o mesmo número de elétrons. Observamos o conceito de Niels Bohr, onde os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Vimos também que Bohr foi um cientista que remodelou o modelo atômico de Rutherford e que Sommerfeld veio contribuir para aperfeiçoar este modelo atômico. Vimos também os subníveis de energia descritos por Sommerfeld. Vamos à aula de hoje: números quânticos e tabela periódica. Olá, nós estamos aqui então para mais uma aula de Química. Fique atento em todas as dicas que vão ser dadas durante a aula. Você se lembra que na nossa última aula nós estudamos a contribuição de Bohr para melhorar o modelo atômico de Rutherford? Então vamos recapitular. Bohr disse o seguinte, que os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo. E que para os átomos conhecidos, nós teríamos até 7 órbitas, que seriam as camadas. Você se lembra? Camada K, L, M, N, O, P e Q. 7 camadas. Além disso, Sommerfeld também contribuiu, dizendo que cada nível era dividido naquilo que ele chamou de subníveis. E ele caracterizou os seus subníveis como sendo o subnível S, P, D e F. Hoje, nós sabemos que o modelo atômico atual, aquele que é utilizado por todos os cientistas, é o modelo da mecânica quântica. Esse modelo foi elaborado por vários cientistas conhecidos, como Max Planck, Albert Einstein, o próprio Sommerfeld e outros cientistas como, por exemplo, de Broglie. Estes cientistas contribuíram para aperfeiçoar, então, mais ainda o modelo atômico que hoje nós conhecemos como modelo atômico atual. Então, vamos ver o que foi que de Broglie contribuiu para, então, caracterizar este modelo atômico que hoje nós chamamos atual. De Broglie propôs que o elétron apresenta comportamento duplo. Ele pode ser interpretado como, ora como partícula e ora como onda. Então agora o átomo tem um comportamento duplo. Ora ele se comporta como massa e ora se comporta como uma partícula. Então, agora, para caracterizarmos a posição do elétron dentro de um átomo, nós temos que utilizar 4 números quânticos, que são esses que nós vamos estudar daqui para frente. Então, primeiro, vamos ver o que significa números quânticos. São códigos matemáticos associados à energia do elétron. Para localizarmos um determinado elétron no átomo, nós utilizamos os números quânticos e eles são 4 números quânticos. Vamos ver quais são então esses números.
Os números quânticos são número quântico principal, representado pela letra N minúscula. O número quântico secundário, representado pela letra L minúscula. O número quântico magnético, representado pelas letras ML. E o número quântico spin, representado pelas letras M e S, também letras minúsculas. Então agora, nós vamos estudar e vamos determinar quais são esses 4 números quânticos. E vamos começar pelo número quântico principal. Número quântico principal, que é representado pela letra N minúscula, indica o nível de energia do elétron. Esses são os números quânticos principais. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Número quântico principal para a camada K, 1, L, 2, M, 3, N, 4, O, 5, P, 6 e Q, 7. Além disso, sabe-se também a quantidade de elétrons que cada camada pode comportar. Então, veja, a camada K comporta até 2 elétrons. A camada L pode comportar até 8 elétrons. A M, 18 elétrons. A N, 32. A camada O, 32. A camada P, 18 elétrons. E, por último, a camada Q, 2 elétrons. Vamos ver agora, então, o segundo número quântico, aquele que nós chamamos de número quântico secundário. O número quântico secundário é uma subdivisão dos níveis de energia e, por isso, são chamados de subníveis. Seria mais ou menos assim, como se as camadas fossem uma escada e os subníveis fossem os degraus dessa escada. Os subníveis, para os átomos conhecidos, são apenas 4. Nós representamos os subníveis pela letra L minúscula. E os subníveis são os seguintes: o subnível S, o subnível P, o D e o F. Sendo que eles recebem números também. O subnível S recebe o número 0, a identificação. O subnível P recebe também a identificação com o número 1. O subnível D, número 2, e o F, número 3. Além disso, nós conseguimos também saber, através dos subníveis, quantos elétrons comportam, então, cada subnível. O subnível S, ele comporta um número de apenas 2 elétrons no máximo. O subnível P comporta 6 elétrons. E o subnível D comporta até 10 elétrons. E o subnível F comporta até 14 elétrons. Então, exemplificando, nós teremos a seguinte organização dos elétrons. Nós indicamos cada subnível por um quadrinho, ou você pode encontrar também por um círculo. Esses quadradinhos nós chamamos de orbitais. Dentro desses orbitais, nós organizamos então os elétrons, que neste modelo são representados por setas. Uma seta para cima e outra seta para baixo. Então, no subnível S cabem apenas 2 elétrons e ele tem apenas um orbital. O subnível P, ele tem 3 orbitais, portanto, cabem até 6 elétrons. O subnível D, ele vai apresentar 5 orbitais. Apresentando 5 orbitais, nós teremos um total de 10 elétrons. E o subnível F, onde nós temos 7 orbitais, resultando então na acomodação de 14 elétrons. Então, o número quântico secundário é o local onde nós organizamos os elétrons, dentro, logicamente, das camadas eletrônicas. Então, cada camada também vai ter um número X de subníveis. Por exemplo, a primeira camada, a camada 1, ela vai ter apenas um subnível. A segunda camada, que é a camada 2, vai ter 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. A terceira camada, ela vai ter até 3 subníveis, o S, o P e o D. A mesma coisa na camada 4.
A camada vai ter 4 subníveis. O subnível S, o P, o D e o F. A quinta camada vai apresentar, então, o subnível S, P, D e F. E a sexta camada apresentará apenas os subníveis S, P e D. E a última camada apresentará apenas o subnível S. Então, confira aqui comigo. Se a camada K, ela comporta apenas 2 elétrons, então esses 2 elétrons estarão no subnível S, que é apenas um orbital, onde nós já vimos a indicação das 2 setas, uma para cima e outra para baixo. Agora veja aqui a segunda camada, a camada L, ela comporta 8 elétrons. Então, para acomodar esses 8 elétrons, ela precisa de 2 subníveis, o S, onde cabem 2 elétrons, e o subnível P, onde nós acomodamos então 6 elétrons. Linus Pauling foi um brilhante cientista e ele organizou então os níveis e os subníveis de energia num diagrama que nós chamamos diagrama de Linus Pauling. Então, os elétrons, eles estão organizados por ordem crescente de energia. E a leitura do diagrama nós fazemos da seguinte maneira. Começamos aqui. Vamos primeiro identificar o diagrama. Aqui estão então as 7 camadas e aqui estão os subníveis. Então, a primeira camada tem apenas um subnível, a segunda camada está dividida nos 2 subníveis, a terceira camada tem 3 subníveis, a quarta camada 4 subníveis, a quinta tem apenas 4 subníveis, a sexta 3 e a sétima um único subnível. Então, a leitura do diagrama fica da seguinte maneira. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14 e 6D10. Esses números que foram lidos, por exemplo, 1S2, seria a quantidade de elétrons que cada subnível comporta. Então, 1S2, então no subnível S, acomodamos 2 elétrons. Já no subnível D, nós comportamos 10 elétrons. No subnível F, nós conseguimos comportar 14 elétrons. Vamos, então, a um exemplo prático, para que você possa entender como foi que Linus Pauling organizou os elétrons dentro das camadas e dentro dos subníveis. Vamos pegar o átomo de ferro. Você sabe que pela nossa representação geral, nós colocamos então o ferro, que é o símbolo do elemento químico central, a massa nós colocamos aqui em cima e o número atômico então é 26. Então, você já sabe que se o número atômico é 26, ele tem então 26 elétrons. E são esses 26 elétrons que nós vamos fazer a configuração eletrônica, ou seja, nós vamos organizar esses elétrons dentro dos orbitais e dentro das camadas, pela leitura do diagrama de Linus Pauling. Então, veja aqui comigo, iniciamos pelo primeiro subnível 1S2. Então, veja comigo, 1S2. Logo em seguida vem quem? 2S2. 2S e comportamos 2 elétrons. Depois vem 2P6. 2P6. 3S2. Continuando a leitura, 3P6. 3P6. Depois vem 4S2. E agora, 3D10. Então, agora, nós vamos somar todos os expoentes para verificar se nós conseguimos organizar os 26 elétrons. Então, veja comigo. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18.
18 mais 2, 20. Então, para o subnível 3D, eu só posso acomodar 6 elétrons, porque o total dá 26. Então, eu sei que o subnível D comporta até 10. Mas no caso do ferro, nós completaremos apenas com 6 elétrons, porque nós queremos acomodar apenas 6 elétrons. Somando então todos os expoentes, nós podemos verificar que nós organizamos os 26 elétrons do átomo de ferro dentro da leitura dos subníveis e dos níveis de energia. Veja aqui comigo que este átomo, ele vai apresentar a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e a quarta camada. Você está verificando comigo que os elétrons estão distribuídos não por ordem de camadas, mas sim por ordem de energia. Por isso, a quarta camada, ou seja, o subnível 4s2, vem antes do subnível 3d6. Por quê? Porque isso indica que o subnível 3d6 é mais energético do que o subnível 4s2. Então, confira comigo. Nível ou camada de valência é o nível mais afastado do núcleo e que corresponde sempre ao maior valor de N. Então, veja aqui comigo no exemplo. A camada de valência desse átomo é a quarta camada, porque corresponde ao maior valor de N. Porém, não é o subnível mais energético. Veja então, o subnível mais energético nem sempre é o mais afastado do núcleo. Vamos definir então o que é subnível mais energético. É o último subnível configurado. O subnível mais energético nem sempre é o mais afastado do núcleo. Você tem aqui no exemplo o subnível 3d6. Ele está mais próximo do núcleo do que a última camada. Porém, ele, pela configuração de Linus Pauling, é o subnível mais energético. O próximo número quântico é o número quântico magnético, representado pela letra M minúscula ou ML, também letras minúsculas. O número quântico magnético é aquele que indica a orientação dos orbitais no espaço e podem variar de -1 a +1. O orbital S tem apenas um número quântico magnético, que é o número quântico magnético 0. Já o subnível P, por ter 3 orbitais, tem 3 números quânticos magnéticos, que vai então -1, 0 até +1. O subnível D, por ter 5 orbitais, ele vai apresentar também 5 números quânticos magnéticos. Então vai de -2, -1, 0, +1 e +2. E por último, o subnível F, que tem 7 orbitais. Por isso, vai apresentar números quânticos que vão do -3, -2, -1, 0, +1, +2, até chegar no +3. Então, agora, vamos ver o último número quântico, o número quântico do spin. Ele representa os 2 sentidos de rotação para o elétron. São conhecidos 2 valores para o spin. ms, que é igual a +meio, e -meio. Isso quer dizer que dentro do orbital, aquela seta que está para cima e uma seta que está para baixo, está indicando que os elétrons, eles têm movimentos diferenciados dentro do orbital. Enquanto um gira no sentido horário, o outro gira no sentido anti-horário. Então, nós compreendemos agora que os números quânticos, eles nos dão o endereço da casa do elétron. Veja o modelo. Se os 2 elétrons estivessem girando para o mesmo lado, seriam spins paralelos, haveria uma repulsão entre os 2 elétrons. Mas quando os 2 elétrons giram em sentidos opostos, ou seja, antiparalelos, ocorre uma atração entre eles. Os números quânticos, nós chegamos à conclusão de que nos revelam qual é o local mais provável da existência do elétron.
como se fosse a casa do elétron. Então, o número quântico principal seria as camadas eletrônicas. Os subníveis seriam subdivisões das camadas eletrônicas. O número quântico magnético seria o número que vai em cima de cada orbital. E o spin seria o sentido de rotação de cada elétron dentro destes orbitais. Muito bem, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Espero você, até já! Voltando então do nosso intervalo, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre a química. E agora, o nosso item principal é a tabela periódica. Sempre que nós reunimos muitas coisas, nós sentimos necessidade de agrupá-las. Veja, num supermercado, os produtos são agrupados em determinados locais. Por exemplo, a carne fica no açougue, os enlatados ficam nas prateleiras, os cereais você pode selecionar e escolhê-los. Além disso, num hospital também existe uma certa organização. Existe a subdivisão da cardiologia, da pediatria, da UTI e outras subdivisões. Então, no século XIX, os cientistas já conheciam alguns elementos químicos e sentiram a grande necessidade de organizá-los. Para isso, eles fizeram várias tentativas. O primeiro cientista que nós podemos citar como organizador da tabela periódica foi Wolfgang Dobereiner, em 1829. Ele criou a série dos tríades. Ele organizou a tabela periódica unindo 3 em 3 elementos. No caso do exemplo, nós temos o lítio, o sódio e o potássio. Embaixo nós temos o cloro, o bromo e o iodo. E embaixo ainda temos o cálcio, o estrôncio e o bário, porque eles possuíam características químicas semelhantes. Veja o próximo cientista. Em 1862, Jean Cousteau imaginou o parafuso telúrico, onde os elementos estariam sobre uma espiral, de modo a ficar na mesma vertical os elementos químicos semelhantes. John Newlands, em 1866, criou a lei das oitavas. John Newlands era músico e organizou os elementos de 8 em 8 elementos químicos, aos quais ele garantia que tinham propriedades químicas semelhantes. Mas foi no ano de 1869, onde Dmitri Mendeleev, na Rússia, e Lothar Meyer, na Alemanha, os dois, na mesma época, mas em lugares diferentes, montaram a mesma tabela periódica. Porém, o trabalho de Mendeleev foi mais meticuloso. Mendeleev conhecia na época aproximadamente 60 elementos químicos e ele colocava os elementos químicos em cartões, os quais dispunha dentro do seu laboratório e tentava organizá-los conforme as características de cada elemento químico. Mendeleev, através desse quebra-cabeça, montou a tabela periódica atual. Mendeleev foi tão meticuloso e acreditava tanto na periodicidade dos elementos químicos que na sua tabela ele deixou lacunas, onde ele já havia determinado que determinados elementos químicos ocupariam aqueles vazios, elementos químicos que ainda não tinham sido descobertos. Além disso, Mendeleev conseguiu prever as características de alguns elementos químicos que também ainda não haviam sido descobertos. Então vamos agora verificar como foi distribuída a tabela periódica agora atual.
Em 1913, Moseley observou o número atômico de cada elemento químico e, partindo de todas as análises feitas por Mendeleev, organizou então a tabela periódica. Então, a tabela periódica atual segue a seguinte lei: quando os elementos são agrupados em ordem crescente de número atômico, observa-se a repetição periódica de várias de suas propriedades. Então, Meyer e Mendeleev chegaram à conclusão que na tabela periódica atual, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Então, Mendeleev e Meyer elaboraram a seguinte tabela periódica. Ela tem duas grandes subdivisões. Nós chamamos de grupos ou famílias, que são as linhas verticais da tabela periódica. Então, nós temos aqui a primeira família, a família A. Temos aqui a segunda família, a família 2A. Então, as famílias são subdivididas em famílias A e famílias B. As famílias A recebem nomes específicos. A família 1A, ela é chamada de metais alcalinos. São eles hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A família 2A é chamada de metais alcalino-terrosos. E os elementos químicos que fazem parte da família 2A são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. As famílias A continuam aqui na família 3A com aquela que nós chamamos família do boro. Boro, alumínio, galho, índio e talho. A família 4A nós temos o carbono, silício, germânio, estanho e o chumbo. A família 5A é chamada de família do nitrogênio. Então nós temos lá o nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antimônio e o bismuto. A família 6A, ela recebe um nome específico, é a família dos calcogênios. E a família dos calcogênios nós temos então o oxigênio, o enxofre, o selênio, telúrio e o polônio. A família 7A nós temos então o nome específico, essa família recebe o nome de halogênios. Nós temos então o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. E para terminar as famílias A, nós temos aqui por último a família 0, ou também chamada família 8A, que é a família dos gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, todas as linhas que estão na vertical são chamados de grupos ou famílias. Essas que nós acabamos de ver são as famílias A. As famílias B não têm nomes específicos, porém são chamados de elementos de transição. Aqui nos elementos de transição, que vai desde o escândio até o zinco, nós temos aqui embaixo a série dos lantanídeos, que é exatamente esta série que nós temos aqui embaixo. Como se todos os elementos químicos que estão aqui, nós abríssemos uma gaveta de arquivo e eles estivessem um após o outro. Além do mais, temos aqui embaixo a série dos actinídeos, também como se nós tivéssemos uma gaveta de arquivo onde estariam todos esses elementos químicos um após o outro, compondo então a série dos actinídeos. Então, os elementos da família B são chamados de elementos de transição. Então, nós temos os elementos de transição interna e os elementos de transição externa. Os elementos de transição interna são a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. E os elementos de transição externa são esses que compõem a tabela periódica. Então, vamos retomar. São, no total, 18 famílias na tabela periódica, entre famílias A e famílias B. Família A, chamados de elementos representativos ou normais, e família B são chamados de elementos de transição.
Agora, o que significa ser um elemento da família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A? Veja comigo. Cada família agrupa elementos com propriedades químicas semelhantes, devido ao fato de representarem a mesma configuração na camada de valência. Concluindo, se o elemento é da família 1A, ele tem um elétron na sua camada de valência. Se o elemento químico pertence à família 4A, ele tem 4 elétrons em sua camada de valência. E assim por diante. A minha dica é que você continue estudando a tabela periódica e verifique o que são os períodos. E além dessa última subdivisão, nós temos ainda a subdivisão das substâncias através dos metais, não metais, semimetais, gases nobres. Procure descobrir os elementos químicos que pertencem a essas famílias. E na próxima aula, você vai poder ver alguns desses elementos químicos aqui na nossa aula. Então, eu espero por você, hein? E até lá! Nós estamos aqui, então, para mais uma aula de Química. Na aula de hoje, estudamos o modelo atômico atual. Estudamos que o átomo tem comportamento duplo. Ora, ele se comporta como partícula e ora, ele se comporta como onda. E além disso, nós estudamos também que para identificarmos a localização do elétron de um átomo, nós temos que utilizar os 4 números quânticos. A professora Tânia nos falou também sobre os números quânticos. Vimos que os números quânticos são 4. O número quântico principal indica o número de camadas deste átomo. O número quântico secundário é dado pelos subníveis S, P, D e F. O número quântico magnético é o número que vai em cima de cada orbital. E o número quântico do spin é um número que indica em que posição o elétron estaria girando dentro do orbital. Vimos a organização dos elementos na tabela periódica, os grupos ou famílias e os períodos ou séries. Nós estudamos que Mendeleev foi o organizador da tabela periódica e uma das subdivisões que ele fez foi grupos ou famílias. Ele dividiu então a tabela periódica nos grupos A, que ele chamou de elementos representativos ou normais, e famílias B, que ele chamou de elementos de transição. Bons estudos e até a próxima!